Tchau, Dudu. Beijo pra você, boa semana. O Gente Boa Eduardo Costa tá aqui todos os dias, segunda a sexta, de meio-dia a 1. E depois a gente já emenda com os donos da bola que tá no ar a partir de agora. E já que o Dudu tocou no assunto, o destaque para o clássico e a vitória do Atlético, veja. Coisa de mineiro, torcer lado a lado com o adversário. Mas é muito bom estar perto dessa torcida maravilhosa e torcer pelo time. Se Deus quiser, hoje vai dar Cruzeiro. Galo doido! Galo doido! Galo! Bola! Galo! Explica essa convivência aí, harmoniosa. Tranquilo, 100%. Graças a Deus. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser esportivo, né? Não levar pro lado pessoal. Paz na torcida, guerra em campo, jogo pegado, do começo ao fim. Num dos embates, o juizão marcou falta em Hulk. Ele mesmo ajeitou e disparou. De longe, uma pancada no canto esquerdo do goleiro Rafael Cabral. Na verdade, eu ia fazer uma jogada ali ensaiada, né? Que a gente tinha treinado. Mas aí eu vi que o Rafael pediu pra abrir, né? Eu falei, vou arriscar, né? Jogar a responsabilidade pra ele. Fui feliz, graças a Deus. O Rafael é um grande goleiro também, fico feliz de acertar esse chute, que valeu os 3 pontos importantíssimos pra gente nessa temporada. A resposta do Cruzeiro foi imediata, mas o que o time celeste mandou ficou nas mãos do goleirão Everson, com o reconhecimento do próprio pela boa atuação. Acho que foi o jogo que eu mais saí em bola aérea, segurando, socando. E um último chute ali muito perigoso do volante deles, onde eu pude fazer uma defesa segura, para que não pudesse dar rebote e a gente manter o placar de 1 a 0 no final do jogo. O Galo segurou a reação do Cruzeiro e manteve o equilíbrio até o final do jogo. O Atlético vai a 17 pontos e entra na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Próximo adversário é o Bragantino, jogo em Belo Horizonte. Antes disso, o Galo tem compromisso pela Copa Libertadores. Na terça-feira, enfrenta o Alianza Lima do Peru, fora de casa. Procurar descansar agora, procurar focar, dormir bem, manter a cabeça bem para que, se Deus quiser, a gente volte com a vitória, que vai ser muito importante pra gente. As imagens do Hulk atendendo a umas pessoas e tal, o Atlético até postou, e um garotinho realizando o sonho. O garoto ficou completamente anestesiado ali quando ele tirou uma foto com o Hulk. É isso aí, responde dentro de campo, mas entende a necessidade de se aproximar. Everton, mas cada jogador tem um comportamento, mas quando você se torna uma pessoa pública, como eles são, é importante que você esteja ao lado das pessoas que sonham um dia em tirar uma foto, em realizar o sonho de se aproximar, né? Querem se aproximar. E você que é jogador, você que é uma pessoa pública, você precisa entender que você buscou isso a vida inteira. Aí quando você consegue, você quer evitar as pessoas, você quer evitar a exposição, mas não foi isso que você buscou a vida inteira? Então não... Milton Nascimento já cantava, né? O artista deve ir onde o povo está. Pensem nisso, hein? Mas acabou o Atlético, então, vencendo o jogo. Carlos Vilera, um abraço para você, muito obrigado pelas imagens e pela matéria aí desde Uberlândia. Donos da bola no ar, estou aqui com Breno Galante, estou com Elton Novaes, Thiago Valu e Thiago Fernandes. E você está aí do outro lado agora para a gente já começar a trocar uma ideia sobre o clássico. Meu Bandzap está aqui em cima, 997727663. Manda para cá, rapidamente, sem querer ser o escova da tarde aqui. Já vou dizer, tá? Primeiro que o jogo foi ruim pra cacete. Segundo, se você analisar o melhor em campo e falar que foi o Everson, legal. Aí você vai pensar, se o Everson foi melhor em campo é porque o Cruzeiro deu uma saraivada de golpes no Atlético. Não foi por isso não. O jogo foi tão ruim que chegaram as duas lá, ele fez defesa e aí realmente foi o melhor em campo. Outra coisa, se você olhar os números, a estatística do jogo, você vai achar que o Cruzeiro massacrou o Atlético, pelos números, tá? Pra quem não viu o jogo. Aí você vê só a eleição de melhor em campo e vê os números. Você fala, nossa, foi um massacre. E não foi. Não foi. E curiosamente os números são favoráveis ao Cruzeiro, mas o Atlético marcou o Cruzeiro tão bem por baixo, o Cruzeiro meteu mais de 40 bolas para a área do Atlético. E nisso aí, num jogo parelho, em dois times que estavam com o mesmo número de pontos na tabela, aí... Presta atenção, Rafael Cabral, no que eu vou dizer pra você. Porque quando o atacante resolve, o Bruno Rodrigues é o melhor em campo, vai lá e mata a gente vem aqui e elogia. Quando o Gilberto faz um golaço, o time ganha, a gente elogia. Quando o trabalho do Pepa entra, a gente vem cá e elogia. Quando o goleiro falha, a gente pode vir aqui criticar, não pode não? Pode. Não pode criticar? Não pode criticar árbitro, goleiro, técnico, dirigente, não pode? Então vou criticar. Muito mais legal do que assumir a culpa
É assumir a responsabilidade de não mandar abrir, sabendo que o cobrador tem uma patada na perna esquerda, Rafael Cabral. Pelo segundo clássico consecutivo, lamentavelmente você falhou, e pelo segundo clássico consecutivo, o resultado aconteceu por falha sua. Breno Galante, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Você estava atrás do gol? Estava ali atrás na do hora gol. Da cobrança? Boa tarde a todos. Foi aí. Falha do Rafael Cabral ou mérito total do Hulk? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que mérito do Hulk, porque não é qualquer jogador que consegue chutar numa potência como ele fez ali. A bola faz uma curva pelo outro ângulo, a gente vê. Agora, o Rafael Cabral, a partir do momento que ele pede para poder tirar a barreira, ele assume toda a responsabilidade, né? Acho que ele subestimou um pouco o Hulk. E em cima do que você falou, eu acho que vários pontos que a gente pode dizer desse clássico aí. A começar pelo protesto que o Atlético viajou, em cima de um protesto, e a chegada em Uberlândia, que eu pude fazer a cobertura pelo Hoje Tem Galo, mostrando um carinho enorme da torcida do Atlético. Foi sensacional a chegada do ônibus ao hotel no dia anterior à noite. Isso eu acho que apaziguou um pouco o clima pelo qual o Atlético saiu de Belo Horizonte. Ele sentia ali o carinho da torcida e sentia que não são todos, que a Galopura tem o maior respeito, mas não falou por todos, né? Ela foi se manifestar e quando pediu a saída do Cudê, talvez não tenha sido por todos, né? Isso foi provado lá em Uberlândia. Agora, realmente um jogo ruim, né, em que o Atlético fez um bom primeiro tempo dentro do que se esperava do gramado também, que não estava excepcional, das oportunidades que criou, mas no segundo tempo o Atlético, né, abdicou, parece, de jogar, deixou o Cruzeiro tomar conta do jogo e a gente viu o Atlético terminar o jogo com 4 zagueiros. Coisa que, sinceramente, eu nunca tinha visto. Se tivesse feito isso contra o Corinthians, poderia ter saído com resultado diferente. Isso eu acho que mostrou claro que o Cudê tinha a seguinte coisa: eu preciso vencer de qualquer jeito. Sim. Eu não posso perder, porque senão o caldo vai entornar. Então vamos fazer qualquer sacrifício. Agora, é preocupante você ver um time com a característica que o Atlético tem, né? Como o Zarate e o Pavão fazem falta. Né? São dois jogadores que fazem muita falta, a ponto de você não ter... Porque você tinha um contra-ataque para jogar contra o Cruzeiro, né? Mas você não tinha quem fizesse o contra-ataque. Você tinha a válvula de escape. Você não tinha quem... Então, quer dizer, segurou, o resultado foi bom. Agora, depois, o Everton, eu quero falar sobre o absurdo que fizeram com a torcida do Atlético lá em Uberlândia. Mais uma vez, a gente tem que ver no interior uma falta de estrutura para poder atender uns jogos como esse. Eu vou dizer uma coisa, fecha aqui antes de eu passar para o Valu, só para dizer uma coisa. O Atlético precisa entender a necessidade de ter representatividade e proteger os seus, sua instituição, sua torcida, tá? Porque aí a Conmebol vai lá, esquece que o Atlético foi campeão da Libertadores um dia. Aí para vocês, tá tudo bem. Aí desrespeitado lá contra o Corinthians, vender ingresso só no guichê na hora do jogo, uma esculhambação. Ai, a desculpa é que senão... Ai, o torcedor vai comprar online e pode ter torcedor do Corinthians ali no meio e tal. Ah, no guichê não tem, não? O cara do guichê conhece todos os torcedores do Corinthians. Todos. Sem falar que desrespeita o estatuto do torcedor. Aí agora vai em Uberlândia, mais médicos. Vocês precisam cuidar aí, ó. Mede representatividade na Conmebol, na CBF, na federação, lá no estado. Como é que vai fazer? Fazem o que querem com vocês aí, vocês só assistem? E vale para todo mundo, lá do clube, todo mundo. Vocês estão de brincadeira, Valu. Você tá pistola ou tá tranquilo? Não, a gente tem que estar sempre equilibrado. Boa tarde. Sempre equilibrado, é bom. Não tá com frio não, Valuzão? Não. Hoje não tá. Tecida de pouso, né? Tecida de pouso, é verdade. Esquenta o lombo, é verdade. É gordura, viu, gente? Ô, Valu, eu tenho certeza absoluta que você não gostou. Não é só pela derrota, não gostou da atuação. Achei a atuação ruim do Cruzeiro. E aí, nada que se compare. Contra o Cuiabá, a atuação foi uma catástrofe, né? Mas a atuação ruim. Discordei, inclusive, de alguns pontos do Pepa, quando ele disse que a equipe não foi para o chuveirinho, sendo que, na verdade, a equipe levantou mais de 40 bolas na área do Atlético, né? Então, é um Cruzeiro que tem uma parada neste momento, para mim, fundamental. O Cruzeiro tem a sua segunda sequência nessa temporada de 5 jogos sem vitória. É verdade que a outra aconteceu ainda com 3 jogos, sendo do Paulo Pezzolano e mais 2 do Pepa, quando ele assumiu contra o Náutico e contra o Corinthians. Mas eu ainda trouxe aqui informação na sexta-feira, a gente vê alguns atletas, a condição física do Bruno Rodrigues, ele mesmo disse, ele sofreu infiltrações para poder jogar o Clássico, mas, enfim, o Cruzeiro mesmo assim deveria ter apresentado um nível melhor diante do Atlético. E posso falar sobre o lance do Cabral? Pode falar, deve. Bom, eu acho que o que está acontecendo com o Cabral, eu tenho certeza que o Marcelo Grimaldi,
que é o preparador de goleiros do Cruzeiro, e ele trabalham duro, trabalham sério todos os dias na Toca da Raposa 2. Agora, ele tomou um gol de todas as partes do campo neste ano, de falta, em 2 clássicos, contra a América e contra o Atlético. O primeiro aquele contra o Hulk, quase da lateral, depois o jogo da volta das semifinais do Campeonato Mineiro, aquele gol do Aloísio, que para mim também ele falha, e contra o Hulk. Esse último gol agora. E na minha opinião, a não colocação de uma barreira, se o Hulk tem capacidade de bater uma falta daquela distância, tirar a bola da barreira e fazer o gol. Ele tem essa condição. Quando você não coloca uma barreira, a trajetória que essa bola fez, ela não faria, porque ela não subiu nem a meia altura. Então, você dificulta, e para mim está detectado um problema do Rafael Cabral com relação a cobranças de faltas, porque também não vou ser injusto e esquecer que ele fez uma boa partida contra Corinthians, contra Santos, contra o Grêmio. Esses jogos que o Cruzeiro, contra o América, quando estava 0 a 0, ele fez uma defesa importante, contra o Náutico aqui. Então, eu acho que é essa questão. Mas eu também não vou normalizar um goleiro levar um chute de 40 metros de distância e esse gol acontecer. O Hulk é ótimo batedor, mas ele, para mim, não está na mesma escala de batedores como Roberto Carlos, Nelinho e Éder Aleixo. O Elton talvez discorde, porque o Elton falou que poucas vezes viu um batedor de falta tão competente. Mas daqui a pouco ele vai falar. Porque agora eu vou chamar o Edu da Egol, porque a gente vai anunciar aqui. Atenção, vem pra cá, Edu. Vem pra ter presente pra nós. O Edu tá aqui pra gente, inclusive, informar sobre o lançamento do HGFC, que a gente lançou. E hoje nós fizemos o sorteio do HGFC. Mas eu quero falar muito mais do que isso. A gente vai falar, inclusive, sobre o manto. O seu time que pode ter a melhor experiência de compra com a gente. Porque nós da Egol somos a marca oficial e melhor experiência para construir o seu manto de todo o nosso continente. Ninguém faz como a gente faz. Edu, bem-vindo. Obrigado, HG. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal da bancada. É isso, HG. Não dá para ser diferente, né? A melhor experiência, a melhor jornada de compra de mantos esportivos do continente é conosco. Melhores cores, melhor atendimento, melhores maquinários, melhor tecido, melhor experiência, logicamente, né, HG? Disparada a melhor experiência, porque é o seguinte, quando você compra um manto aí para o seu time, pode ser o time da escola, o time do bairro, o time da cidade, o time do clube, a marca oficial da Vaz é nossa. Porque com essas cores, com esse padrão de qualidade, você não vai encontrar em lugar algum. Agora, veja só esse emborrachado. O seu escudo emborrachado, a marca do seu patrocinador emborrachada. Nós aqui temos um detalhe que é muito importante, porque nosso compromisso com o social também, né, Edu? Exatamente. Responsabilidade social da Egol com a Fundação Sara. Ó, aqui os pets mostrando toda a qualidade. É tecido de qualidade, cores de qualidade e o melhor. Na nossa experiência aqui, nós temos planos de entrega para você em até 4 dias, Edu. Nós temos plano, estou dizendo que todos sairão em 4 dias. Nós já entregamos em 4 dias. Não é? Exatamente, tem que ver as condições do dia. A gente tem toda uma responsabilidade de pegar a quantidade que a gente consegue produzir. Então, cada dia se renova e a gente vende aquilo que a gente suporta estar produzindo. São 3 turnos produzindo uniforme para todo o Brasil, mas a gente tem essa responsabilidade de controle e conseguir cumprir com 100% de todos os prazos. É só chamar no WhatsApp. O telefone está aqui, ó, 99349292, 999349292, lembrando que é 38, que é Montes Claros. Minha querida e amada Montes Claros, que no final do mês estarei aí. 38999349292. Já está no Instagram o resultado da nossa HGFC, da nossa campanha? Já está lá, HG. O time do Capital FC de Capelinha ganhou o primeiro sorteio. Legal. De Capelinha. De Capelinha, então. Então já está lá, está no Instagram. Fala pro Instagram pro povão. @Egol Esportes Oficial. Ninguém segura nós. Vai lá, procura, faz o seu manto com a gente. E aí a gente entrega rapidinho para você na melhor experiência de compra para o manto do seu time. Só nós temos. Egol é show, grande Edu. Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal. Deixa eu guardar essa aqui, que essa aqui é minha. Deixa eu guardar. Como é que é? Bonitos uniformes. Lindos uniformes de qualidade absoluta e o seu time pode ter o nosso uniforme. Então, entre em contato conosco. Ô Elton, eu preciso ouvi-lo. Preciso ouvi-lo sobre o jogo, sobre a vitória do Atlético, sobre a cobrança de falta. Então, sobre a questão já tem provocação ali, ó. Do pombo sem asa do Hulk, eu não coloco ele como frango. Eu coloco que houve
uma falha na escolha. Ele escolheu a abertura da barreira e isso eu acho que complicou bastante aí a vida do Rafael Cabral. Ele falou que ia tirar a referência, né? Aí ficaram o Edenilson e o Paulinho na frente do gol. E acabou se tornando também um desafio para o próprio Hulk, né? Ele deu entrevista logo depois falando a respeito disso, que quando o Rafael pede para abrir, ele pega para focar, para bater a bola direto. Então acabou sendo infeliz. E lembrando que o Rafael Cabral contra o Hulk, ele sofreu 5 gols, 2 de pênaltis e 3 de fora da área. Então realmente aí ele tem que tomar um cuidado maior quando for enfrentar o Hulk novamente numa situação dessa. Sobre o jogo da equipe do Cruzeiro... Foi falha ou golaço, Celtinho? Eu acho que eu falei no começo, não falei? Não, mas eu não prestei atenção, não estava com raiva de você. Então, beleza. Falha ou golaço? Para audiência eu falei que foi falha na escolha que ele teve. E aí, ao pedir para abrir. Agora, a respeito do Cruzeiro, eu acho que o Pepa também tem que ter uma preocupação, focar em algumas situações. A gente sempre exaltou aqui, a gente até disse a respeito do Pepa Lisado, né, do momento que o Cruzeiro estava vivendo. Me inclua fora dessa. Sobre o momento que o Cruzeiro estava vivendo. Então eu acredito que o momento também agora é um momento de cobrança. Precisa ter um momento de cobrança maior também com o Pepa, principalmente nas situações de ataque. Ele precisa buscar uma forma para fazer esse ataque funcionar, porque 49 bolas alçadas na área num jogo como esse, realmente aí é para se preocupar. Aí eu sou obrigado a perguntar ao Thiago. Thiago, você que ainda está pepalizado, não deixa eu digo ainda porque tem gente que é oportunista. Enquanto está ganhando, é pepalizado, começa a perder, diz que aí não quer ser mais. Mas quando o seu adversário marca bem por baixo, dá para explicar o excesso de bolas levantadas ou, em hipótese alguma, deve-se levantar essa questão de não, é porque o adversário marcou embaixo e aí, porque isso a gente vê até, eu já vi em Copa do Mundo grandes seleções, tá difícil para entrar por baixo, aí vai no barata voa, não tem recurso. É que, HG, boa tarde a você e todos os nossos amigos que estão aqui conosco, é que eu acho que essa não é a única alternativa. Em alguns momentos, o excesso de bola levantada ou o excesso de chuveirinho, como bem disse o Valu, incomoda o torcedor, porque, de fato, fica mais fácil para a defesa. Você normalmente pega o jogador de defesa de frente para a bola com uma facilidade um pouco maior de tirá-la daquele momento da grande área. Então, honestamente, eu acho que ele pode encontrar outras alternativas. Vou dizer de um cara que eu tenho problemas com ele sobre a forma como ele gera o grupo, mas eu acho que, taticamente, ele é um dos grandes nomes do nosso futebol hoje. O Jorge Sampaoli, em alguns momentos, ele tem excesso de bola levantada na área, mas ele busca algumas jogadas de linha de fundo para passes rasteiros na grande área. E eu acho que o Cruzeiro pode tentar buscar essa alternativa. É óbvio, o Pepa não tem o mesmo material humano que o Sampaoli teve nos 3 clubes que ele passou por aqui. Eu acho que o material humano do Pepa hoje ele é abaixo do que o Sampaoli teve quando esteve em Belo Horizonte, e quando esteve em Santos ou quando esteve no Rio de Janeiro. Mas eu acho que é possível fazer isso com esse time do Cruzeiro. Buscar um pouco mais de jogada rasteira, um pouco mais de jogadas trabalhadas com os homens de frente. Especialmente, Thiago, desculpa, rapidamente. Olha que educado. Quando o seu, Nossa. porque com o Thiago é assim, com o Elton é diferente. Quando os seus atacantes de lado estiverem saudáveis, né? Exato. O Bruno Rodrigues, eu falei aqui, recentemente. E o HG e o Elton diz, não, tinha que. Não, o Elton foi assim, unânime que ele deveria ter entrado contra o Grêmio. Pois bem, talvez a gente. Talvez a gente. Quero que vocês me expliquem qual a diferença de entrar no segundo tempo se ele poderia ter entrado no primeiro tempo. Vou te explicar me então. Fala, vai dar me explique então. Doutor Valu. Vai, doutor Valu. Não, eu vou. Doutor, não. Eu tô falando. Eu sou. Leciona, ensina. Não. O cara não sabe. Eu vou só falar o seguinte: no segundo tempo, os atletas estão mais desgastados. Mas estava perdendo. É diferente do nível de competitividade que você entra a quando marcação do adversário já estava encaixada. Vai, manda mais. É o meu ponto de vista. De outubro, mas parabéns, professor. É meu ponto de vista só. Apenas. Eu só não concordo. Se entra o Bruno Rodrigues contra o Grêmio como titular, como você e o Elton queria, talvez hoje o Cruzeiro ia estar falando de uma parada de um mês do Bruno Rodrigues, que jogou infiltrado contra o Atlético. Tudo bem, jogou infiltrado contra o Atlético, mas não jogou? E ainda assim foi o melhor em campo. Não foi o melhor em campo. Não foi. Quem foi melhor que ele? O Wesley jogou mais do que ele, por exemplo. Só que o torcedor já pegou uma rusga do Wesley, que independente do que ele faça, ele vai ser substituído e vaiado. Aliás, eu diria que foi a melhor partida do Wesley. Eu gosto do Wesley, desde que ele chegou. Na ausência do Bruno Rodrigues, caso aconteça. Por que eu estou dizendo caso aconteça? Porque o Ale Oliveira disse ontem na Rádio Itatiaia que é possível que ele vá embora.
que ele não fique, porque ele tem proposta. O Bruno admitiu isso na transmissão do canal de Samuel Venâncio, que tem propostas mesmo. São duas propostas, só que uma proposta até que o Jorge Nicola deu. Beijo, Nicola, meu irmão. O Nicola deu, que é da Rússia. Gente, a Rússia pode comprar, só não pode pagar. Então é difícil negociar com a Rússia. Ela não pode pagar, ela não tem como pagar. Ela não pode fazer negociações por causa da guerra. Então não pode pagar. Então, o Japão seria uma... Até você deu uma informação, te parabenizo, porque foi em primeiríssima mão. E foi semana passada. Donos da Bola, semana passada. E aí o Ale Oliveira disse ontem, lá na Itatiaia, e disse sexta também, quando eu perguntei, ele acredita que o Bruno Rodrigues não fique. Se o Bruno Rodrigues não ficar, aí eu acho que o futebol do Wesley, que fez um bom jogo, viu, Valuzão? Fez. E eu acho que a torcida tá pegando no pé dele. Contra o Grêmio também foi substituído. Tá pegando no pé dele, sim. E foi vaiado. Então, eu acho isso uma sacanagem. Aliás, o Bruno Rodrigues parece que ficou meio puto também contra o Grêmio aí, de umas críticas que ele recebeu. Me parece, não sei se foi no jogo lá de Porto Alegre, se foi nesse aqui do Mineirão, não me lembro mesmo, mas ficou meio puto também. Então, ó, se o Bruno Rodrigues for, como o Ale Oliveira disse, e o Wesley for para o lado esquerdo ali, ele rende ainda mais, porque pode, de repente, rolar uma trégua. E eu vou dizer uma coisa aqui que é impopular, tá? É impopular, eu sei dos riscos de dizer isso aqui, mas eu vou dizer. E não me venham dizer que é oportunismo meu, porque não é. Porque eu disse isso aqui lá no início do ano. Quando o Cruzeiro decidiu que não jogaria no Mineirão, que virou um time nômade, eu disse aqui, vai ter perda técnica, terá perda técnica, e isso vai fazer mal ao Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro é o pior mandante da temporada entre os grandes do futebol brasileiro. Isso tem uma explicação. O Cruzeiro não tem uma casa. Aí depois, o que você queria que fizesse se o Mineirão... Calma! Pega as datas, negocia com o Mineirão, vai no contrato bosta, porque era muito ruim mesmo, e vai cutucando, pressionando, aí faz a pressão popular, vai atrás da Assembleia, vai atrás do Tribunal de Contas do Estado, vai atrás do governo do Estado, mas continua jogando lá, garante suas datas. Então, para mim, o Cruzeiro está sofrendo também como mandante. Everton, mas ele era mandante, mas jogou fora. E é isso que eu estou dizendo. Ele é o pior mandante entre os grandes na temporada, porque não tem casa. Porque não tem... mas ele perdeu para o Grêmio no Mineirão. Mas o que você prefere? Um Mineirão lotado, com 50 mil, que ia dar uma média de 40 por jogo, tá? Porque a torcida abraçou o time mesmo. Ou você jogar um dia em Cariacica, outro dia em Sete Lagoas, outro dia em Uberlândia, outro dia em Brasília. Para, gente. Só que é impopular dizer isso. É impopular. Mas se hoje o Cruzeiro sofre com o fato de ser o pior mandante... E aí, porque eu vou para conta da diretoria, que para mim foi precipitada, tomou uma decisão equivocada de achar que tá tudo certo o time ser nômade. Posso trazer para o nosso reality? Pode trazer. Lembrando o nosso querido Ale Oliveira sobre isso. É a mesma coisa, a situação do Cruzeiro com o Mineirão, quando o Everton dá esse exemplo, é a mesma coisa que a gente buscando um aumento de salário numa empresa. A gente não para de ir. Só ir lá em cima e falar com a gente não para de ir ao trabalho. A gente continua indo ao trabalho e mostrando que a gente tem qualidade, que a gente pode acrescentar algo mais. Era o que o Cruzeiro deveria ter feito lá no começo com o Mineirão. Seguindo, jogando no Mineirão e sempre dando uma pilha ali na arena. Aí acabou que aconteceu isso. Até porque lá atrás que o contrato era bom, o Cruzeiro mesmo devendo o Mineirão, discutindo a ação na justiça com o Mineirão, o Cruzeiro estava jogando lá. Estava jogando lá e tirando proveito disso e tal. Só que aí, agora, esse ano, aí precipitaram, eu acho. Porque bateram... Não vamos pro Mineirão, porque aí a pressão vai ser maior e lá na... Não. Se tivesse jogando no Mineirão com as datas garantidas, mas pressionando nas outras pontas, o resultado teria sido o mesmo. O Mineirão ia ceder e o Cruzeiro iria pegar o Mineirão para jogar. Vem comigo, Valu, que você merenda. Olha aqui.